Outubro 28, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. É porque a gente aprende, a gente tem que passar para os outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Um bom soldado de Cristo Jesus sabe que vai sofrer. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. A pessoa que entra na luta, que entra num exército, e nós estamos num exército, o exército de Deus, sabe que tem que obedecer às ordens de Deus, não pode se desviar para outros assuntos. Tem que fazer aquilo que a sua vocação determina. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio da vida. Não é? O ministro deve dar prioridade à sua vocação, ser completamente dedicado. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, não desviar. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, nós sabemos que existem regras para nós exercermos a nossa fé. Então, tudo tem regras. Deus é um Deus de regras. Ele não é uma coisa de caos, que bagunça, anarquia. Ele é todo organizadinho, até detalhista. Já estudamos e vimos que Deus é super detalhista. Ele gosta de tudo organizado, tudo bem feitinho. Então, a gente que está servindo a Deus, a gente tem que saber que tem que fazer tudo conforme a regra. A mesma coisa o atleta que está lutando, seja numa competição de Olimpíada, seja num jogo de futebol, se ele desobedecer as regras, ele é desclassificado, ele é expulso. Então a gente também, né? O atleta não é coroado, ele pode até ganhar, se ele não lutar segundo as normas. Se ele não fizer as coisas segundo as regras, perde. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. O evangelho de Paulo é: Cristo é o Senhor Salvador, o Messias de Israel, que veio não só para os judeus, mas também para os não-judeus, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Estava preso como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ele estava preso, mas a palavra de Deus não. Ele continuava pregando, mesmo na prisão. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus como eterna glória. Fiel é a palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A natureza de Deus é a fidelidade. Já sabemos que a palavra no hebraico é verdade, fidelidade. Se ele é verdade, ele é fidelidade. Se ele é fidelidade, ele não pode ser infiel. Não pode negar-se a si mesmo. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, né? discussões intelectuais, para que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo e garantia.
O Senhor conhece os que lhe conhecem e os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Nós que confessamos que somos de Deus e estamos tentando levar a mensagem de Deus, não podemos nos unir à injustiça. Afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O firme fundamento de Deus permanece sendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Por quê? Porque muitos dentro da igreja não são de Deus. A gente já sabe, Jesus até falou que haverá muitos lobos no meio das ovelhas. Então, Paulo está falando assim, cuidado, porque há uns que estão ali dentro só para perverter. Mas Deus conhece os que são dele. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também madeira e barro. Coisas de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros para a desonra. E está fazendo uma analogia. Assim como numa casa tem coisas que são para a honra e outras para a desonra, na igreja também. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será o utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Mas ele diz, a pessoa pode se modificar. Pode se purificar e santificar e transformar-se de objeto para desonra em objeto para honra. Foge das paixões da mocidade. Paixões da mocidade são aquelas privações de sentidos que a gente tem quando a gente é jovem. Privação de sentido. Corre atrás do que não vale nada e de que é irrelevante. Todo jovem faz isso. Uns mais, outros menos. Eu, por exemplo, fiz muito. Então temos que fugir das paixões da mocidade. Ser mais raciocínio do que aquele sentimento louco da carne. Só quer o que não presta. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, nada de ficar discutindo e brigando, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O que ele está dizendo aqui? Que mesmo dentro da igreja, quando você está fazendo alguma coisa, tem os que se opõem. Vou nem entrar na discussão. Inveja, frustração, isso tem em todo lugar. A igreja é formada de seres humanos, os seres humanos são assim mesmo. Ele está dizendo o seguinte, olha, tenha paciência, instrui aqueles que você sabe que precisam de instrução, né? Disciplina com mansidão os que se opõem. Os que se opõem têm que ser disciplinados com mansidão, não agressivamente. Na expectativa de que Deus lhes conceda não apenas o arrependimento por estarem se opondo à obra de Deus, e para conhecerem plenamente a verdade, saberem que aquilo ali não está errado, mas também que eles tenham retorno à sensatez, livrando-se dos laços do diabo que os fez cativos para cumprirem a sua vontade. Porque quando alguém dentro da igreja se levanta para se opor à obra de Deus dentro da igreja, obviamente está servindo ao diabo. Porque Deus não é para se opor à sua própria obra. Uma casa dividida não se mantém. Se alguém na igreja se opõe a uma pessoa que está fazendo trabalho para Deus, para a obra de Deus, ela está sendo usada pelo diabo. Então nós temos que resistir com mansidão. Olha como está escrito aqui. Disciplinar com mansidão aos que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não apenas arrependimento, mas também o retorno à sensatez, para saberem que estão sendo usados pelo inimigo.